Nota adicional: o sobrenome da família real de Kakin se escreve Ruigou-Hou, porém a pronúncia é Roikoro. Eu esqueci de adicionar essa nota no vídeo anterior. Bom, é só isso, então vamos para o capítulo. Capítulo 342, Desafio. Esse capítulo se inicia com Beyond sendo algemado e com todos os Zodíacos o observando em sua cela. Conformado e tranquilo, Beyond informa que os Zodíacos são livres para poder fazerem o que quiserem com ele. Porém, de maneira ousada e otimista, ele faz uma previsão de que ele será solto e que todos os Zodíacos irão ao Continente Negro junto com ele. Claramente, essa afirmação surpreende a todos. Isso soa muito estranho. Está bem óbvio que Beyond trama alguma coisa. Shido, que já estava dentro da cela, senta-se na cadeira e fica de frente para Beyond e de forma serena afirma que o mesmo está falando um monte de coisas que não são realistas e que não fazem o menor sentido. Afinal, Beyond será julgado por perturbar a ordem pública e a paz internacional, e a consequência será um grande tempo de prisão. Nota número 1, e não poderia ser para menos, Beyond fez uma apresentação que foi transmitida ao mundo todo e conseguiu milhões e milhões de visualizações, onde o que foi apresentado era uma expedição ao Novo Mundo, lugar este que ficou proibido pelo Tratado de Neutralidade / Inviolabilidade. Isso foi há 200 anos entre os países do V5. Logo fica claro pensar que Beyond será sentenciado a um grande tempo de prisão. Diante das palavras da Shido, confiante, Beyond explica que isso que ela acaba de dizer é pura teoria e que na vida real as coisas acontecem de maneira bem diferente. Dessa forma, ele pede para que a Shido o escute antes que ela entre em contato com o V5. Com um olhar de preocupação, Shido olha para Miss Aiston, que aparenta apenas consentir. E é como se seu olhar dissesse: o que temos a perder se escutarmos o que Beyond tem a dizer. Shido então pega um gravador e coloca sobre a mesa e informa que tudo que Beyond disser será gravado. De forma extremamente confiante, Beyond olha para a presidente e afirma que não há nenhum problema com o registro da conversa. Ele não se importa, até mesmo porque ela jamais publicaria o que seria registrado ali. Após as palavras de Beyond, Shido ficou pensativa por um instante. Ela sente um incômodo enorme e seu coração estremece só de estar na presença imponente de Beyond. Além disso, ela o acha uma cópia viva de Isaac Netero, o que piora mais ainda a situação. E por fim, ela conclui que Beyond é quem tem a vantagem e é ela que está na defensiva. Beyond então inicia seu argumento. Ele diz que vai explicar o que é verdade e o que é apenas aparência no V5. A cena então vai para um grande mapa que está sendo exibido em um grande telão. Uma pessoa diz que esse é o mapa mundi oficial, que é disponibilizado em todo o mundo. A pessoa então retira o zoom sobre o mapa e acrescenta também que o mundo conhecido está localizado no centro do Lago Mobius. O Lago Mobius é um grande lago que está localizado no centro do Continente Negro. A pessoa acrescenta que foram feitas 149 tentativas de viagem ao novo continente. E isso apenas é o que tem nos registros, ou seja, podem ter ocorrido inúmeras expedições ao novo continente, que não foram registradas. Dessas 149 expedições que se tem registro, 28 pessoas voltaram com vida de 5 expedições diferentes. Tendo em vista o quanto é arriscado ir ao Continente Negro, podemos dizer que apenas 5 expedições tiveram sucesso. Isso, se voltar poucas pessoas com vida, pode se chamar de sucesso. Além disso, das 28 pessoas que retornaram com vida, atualmente, Beyond Netero é o único vivo. A pessoa acrescenta que essas 5 expedições não foram oficiais. Em outras palavras, elas não poderiam ter ocorrido, pois elas aconteceram após o Tratado de Neutralidade / Inviolabilidade do V5. Além disso, essas 5 expedições foram feitas com a ajuda dos guias. E para finalizar, ele afirma que os guias são tão importantes no auxílio de uma expedição ao Continente Negro que sem eles a humanidade não consegue sequer atravessar as bordas do oceano, nesse caso, as bordas do Lago Mobius. Nota número 2. Um detalhe que preciso informar a vocês é que a pessoa que coloriu o mangá fez uma confusão aqui com as cores. Por isso, o entendimento desse mapa fica da seguinte maneira: ao centro, o mundo habitado de Hunter x Hunter, o mundo que conhecemos. Essa região que está verde deveria ser da cor azul, o que representaria a continuação da extensão de água do Lago Mobius. Já a região que está representada pela cor azul deveria ser verde, pois ela se trata do Continente Negro. E aqui eu vou colocar uma imagem de como deveria ser o correto.
Nota número 3. Vemos aqui que temos as localizações de onde as 5 expedições chegaram, quando foram ao continente negro. Interessante que ao vermos o mundo conhecido de Hunter x Hunter e olharmos a borda do continente negro, aparentemente seria somente uma determinada embarcação seguir reto toda a vida no Lago Mobius e em algum momento chegaria ao continente negro. Mas vimos que isso é impossível e que os guias são fundamentais. E o que essas águas guardam ainda são um grande segredo. A cena então expande e vemos que a pessoa que vinha falando de todos esses detalhes e dados sobre o continente negro era o Steiner, o supervisor da agência de viagens. Ele está realizando uma apresentação para um grupo de engravatados e corporativos. Ele resume que a humanidade nunca conseguiu ir ao Novo Mundo e voltar dele sem auxílio, sem contar que das 28 pessoas que retornaram das 5 expedições não oficiais possuíam capacidade física de um nível de um medalhista olímpico e uma sorte muito grande, e mesmo após terem retornado da expedição e feito os exames, apenas 3 dessas 28 pessoas voltaram à sua vida normal. E o que isso significa? Que mesmo que ainda volte do continente negro, ainda há uma grande chance dessas pessoas terem diversos tipos de sequelas, traumas e virem eventualmente a morrer. Em resumo, a taxa de sucesso é de 0,04%, extremamente baixa. E por fim, o Steiner afirma que um ser humano comum ir em uma expedição ao Novo Mundo é impensável e inconcebível. Nota número 4, um pequeno detalhe no quadro, o cálculo que leva à baixíssima taxa de sobrevivência de um ser humano em ir em uma expedição ao continente negro. 3 sobre 7.500 resulta em 0,04% de chance de sobrevivência. Nesse momento, um murmurinho acontece entre os executivos. Uma senhora questiona quem seria esses tais guias, e o homem a seu lado afirma que eles são não humanos conjurados pelos guardiões para entrar e sair do continente negro. Nota número 5. Esse diálogo é muito interessante porque na tradução do mangá físico, ele afirma que os guias são não humanos conjurados pelos guardiões. E foi essa tradução que eu usei para esse vídeo, porém a tradução da internet afirma apenas que os guias são uma raça de indivíduos selecionados pelos guardiões. E temos uma diferença aqui substancial, porque no mangá físico, os guardiões utilizaram o Nen de materialização para conjurar os guias, e na internet, os guardiões apenas selecionaram seres para serem os guias. Agora, qual podemos nos embasar de fato é complicado. Eu preferi a tradução do mangá físico porque eles utilizam o Nen e eu achei bem mais legal. Logo em seguida, após o homem explicar quem são os guias, a velha questiona agora quem são os guardiões. O homem então explica que eles são uma raça de criaturas mágicas que servem de conexão entre humanos e o continente negro. E por fim, ele acrescenta que sem eles é quase impossível de chegar lá. Do outro lado da mesa, uma mulher acena para Steiner e pede para poder fazer uma pergunta. O mesmo confirma que sim. Então a mulher, de forma indignada, explica que tudo que Steiner acabara de explicar é de conhecimento de todos os presentes, e ainda inclui que o próximo assunto que Steiner iria abordar na apresentação seria sobre as 5 calamidades. Nesse momento, um dos executivos levanta-se de sua cadeira e afirma que de nada adianta falar sobre riscos, mortalidades e coisas desse tipo, porque para aventureiros de verdade, isso apenas os motiva cada vez mais. E o mesmo vale para os países e corporações que financiam e dão verba para que esses mesmos aventureiros possam ir lá e trazerem os resultados que eles desejam. Um outro engravatado acrescenta que para ele pouco importa se irá reduzir o número de participantes na expedição ao Novo Mundo. O que ele deseja saber é como será feito oficialmente, algo para que Kakin seja impedido de ir ao continente negro. Apesar de toda essa exaltação e aparentemente bem tranquilo, Steiner afirma que tem um documento que informa exatamente sobre o que foi questionado. No artigo 4 do Tratado das Nações Unidas, ameaças internacionais, as cláusulas de 7 a 9 deixam claro que é proibido o envolvimento ativo em questões de doenças infecciosas, riscos biológicos e ameaças desconhecidas. Os executivos então perdem a paciência e reiteram novamente que eles já conhecem essas informações e que Kakin também sabe. E o pior, que por Kakin saber dessas informações, eles não irão recuar apenas com conversas. Steiner então pede desculpa por estar protelando toda a apresentação, mas ele precisava se certificar que os presentes entendessem que todos os métodos que eles possuem para poder impedir Kakin são limitados e mais, envolvem força militar. Concluído isso, Steiner vai direto ao assunto e afirma
que para poder resolver essa situação complicada e de maneira pacífica, visando o V5 ter controle sobre a situação, seria convidar Kakin para fazer parte do V5. Fazendo isso, bastaria o V5 se tornar V6 e apoiar Kakin nesse plano de expedição por baixo dos panos. Mas para isso poder acontecer, Kakin não pode perceber que isso é uma atitude desesperada de nós, o V5, por não termos uma melhor alternativa, e com isso precisamos mostrar a Kakin que esse é um convite legítimo e que eles serão incluídos ao V5 com representatividade igual dos 5 continentes, e assim tendo a mesma importância dos atuais membros. Além disso, podemos acrescentar que estávamos apenas à espera de Kakin se tornar apto para representar o último dos continentes. Feito isso, faremos com que Kakin concorde em dividir todo o lucro da expedição ao Novo Mundo em 6 partes iguais, uma para cada membro do V6. Stenner complementa que nas bordas do oceano, onde fica o limite da zona do acordo de neutralidade, existem diversas ilhas desabitadas e que essas ilhas podem receber um número gigante de imigrantes. Bastaria então levar essas pessoas que estão indo na expedição para essas ilhas e fazê-las pensarem que estão vivendo sobre um novo continente. Por outro lado, as pessoas que vão realmente ao Novo Mundo, o que podemos chamar de verdadeira expedição, selecionaremos cuidadosamente e deixaremos nas mãos de Kakin. Então uma das executivas adiciona que, já que eles selecionariam pessoas para ir na expedição, ela questiona se a Associação Hunter seria boa o suficiente para esta missão. Stenner então explica que nesse momento a associação está focada na captura de Beyond, mas que após essa missão solicitariam a eles que iniciem um processo de persuasão em Beyond. Se eles tiverem sucesso nas 2 missões, a associação terá mostrado seu valor e será sim muito útil. Nesse momento, uma das executivas questiona o que farão se a Associação Hunter falhar na missão. Stenner explica que terão então que fazer a negociação diretamente com os líderes de Kakin, mas ele afirma que se chegar a esse ponto, com certeza conseguirão fazer com que Kakin aceite pelo menos entrar para o V5 e assim formar o V6. E se tudo der errado e não puderem utilizar a associação, terão que mandar um grupo não oficial para poder acompanhar a viagem ao continente negro. Porém, o grande problema de terem que fazer isso é que a agência de viagens ao continente negro estima, e de acordo com seus cálculos, que entrará em uma grande crise fiscal, pois o aumento dos custos serão de 25%. Não tendo outras escolhas, os burocratas entram em acordo e decidem aprovar o que ficou discutido na reunião. A cena retorna até a Associação Hunter, mais especificamente para a sala onde Beyond e Shido conversam. Beyond explica que o motivo de não terem colocado restrições no recrutamento de pessoas para a expedição ao Novo Mundo foi para poder deixar as opções claras e garantir alternativas, e por conta disso que o V5 iria se mobilizar, porque se Kakin seguisse os procedimentos convencionais, o plano de ir ao continente negro não iria funcionar. Shido responde que se a proteção dos civis que desejam ir ao novo continente não fizer parte do trabalho dos Zodíacos, ela não vê como tudo isso poderia ter riscos maiores. Beyond, confiante, responde que essa seria uma postura de coragem da Shido, não se importar com o risco que eles, Zodíacos / associação, correm, porém ele contestaria a decisão dela como uma líder. E acrescenta que se ela viesse a falhar, ela não poderia utilizar uma desculpa ou justificar com coisas do tipo: estávamos ocupados demais mantendo a segurança dos civis. Incomodada com a afirmação de Beyond, Shido deixa claro para que o homem não se preocupe com a associação. Ao invés disso, ele deveria estar muito mais preocupado com o que pode acontecer com ele. A cena vai para fora da cela. O Kanzai afirma que não entendeu nada que Beyond e Shido conversam. Então Satchel explica que Beyond fez um acordo com o Imperador de Kakin. Em troca de poder ir ao continente negro, Beyond prometeu torná-lo uma figura histórica. E isso pode ocorrer mesmo, já que fazer uma grande imigração para um continente onde é visto como uma terra prometida, se tudo correr bem, imaginem como a imagem de Nazube Roikoro não será enaltecida e marcaria para sempre a história. O Satchel complementa que, como o V5 não quer ficar por baixo nessa, primeiramente pediu à Associação Hunter para poder cuidar de Beyond, que pelo menos assim eles conseguem manter as aparências diante do mundo. Após toda essa explicação detalhada, o Kanzai ainda pergunta se isso é bom ou ruim para a associação.
A Gero então explica que sim, é muito bom, mas o risco é enorme. O lado negativo é que se a associação falhar em obter algum acordo com o Beyond, que é o intermediário de Kakin, perde seu principal cliente, que é a agência de autorizações de viagem ao Novo Mundo, o que seria péssimo perder um cliente desse calibre que está totalmente ligado ao sistema de governo mundial, nesse caso, o V5. Sem contar que posteriormente a isso, se Kakin chegasse a um acordo com o V5 e decidissem ir ao continente negro, a associação estaria de fora da jogada e isso seria o pior dos mundos. Por outro lado, se obtiverem êxito, ganham um passe livre para atuarem no continente negro, calçados pelo V5. E se isso ocorrer, a associação poderia se beneficiar muito, e isso refletiria em grandes conquistas para a humanidade. A cena volta para dentro da cela e com extrema confiança Beyond fala para Shido entrar em contato com o V5, pois ele garante a ela que eles dirão o seguinte: digam a Beyond que aceitamos uma expedição vigiada. Beyond acrescenta que esse tipo de vigilância é dever da associação. O V5 provavelmente irá aceitar. Isso se o V5 ainda confia na associação. Nesse momento, o clima de tensão sobe e com um olhar penetrante, Beyond complementa que esse é o desafio que ele faz à associação: vigiá-lo durante toda a expedição e, por fim, o enfrentá-lo no melhor campo de batalhas que poderia existir, o continente negro. Tensa após as palavras de Beyond, Shido, por um breve momento em seus pensamentos, conclui que isso se trata de um desafio direto para a associação. É um duelo. Em outras palavras, é matar ou morrer. De prontidão, Shido aceita o desafio de Beyond. Isso se tudo que Beyond falou até agora for verdade. Para isso, antes de qualquer coisa, ela precisa confirmar algumas informações. Empolgado e confiante por sua oferta ter sido parcialmente aceita e que provavelmente esse será o destino imutável, Beyond adverte a Shido para ela levar o que quiser, se for preciso, até sangue. Após escutar tais palavras, pensativa, Shido conclui que Beyond já estava passos à frente. Ele já esperava que todos o achassem um impostor, mas ela conclui: sem dúvidas, ele é filho do Netero, é similar ao seu pai, muito determinado em ir ao continente negro, nem que para isso ele precise passar por cima da associação Hunter. Após esse turbilhão de acontecimentos, Shido pede para que Miss Aston entre em contato com o V5 para poder confirmar tudo o que está acontecendo e para ver o que farão a seguir. Dito isso, todos os Zodíacos deixam o local onde está a cela de Beyond. É claro que muitos pensativos de tudo que poderia vir a acontecer. Primeiro porque todos esses acontecimentos foram muito repentinos e a cada movimento milimetricamente pensado por Beyond os forçou a entrar em toda essa situação, contra a própria vontade. Além disso, Beyond, aliado a Kakin, utilizaram de artifícios traiçoeiros e desleais. Mas também, se não fosse dessa maneira, fazer o V5 aceitar uma expedição ao continente negro de maneira tão acelerada seria impossível. E o resumo da ópera é que os Zodíacos vão a um lugar sombrio com um adversário que, além de muito sagaz, não irá se importar em usar truques sujos para vencer. Mas os Zodíacos não podem perder este confronto. Após Miss Aston ter entrado em contato com o V5, a Shido então explica que todos os Zodíacos irão ao continente negro vigiando Beyond e que essa é uma missão secreta dada pelo próprio V5. Kanzai então questiona que, já que Beyond vai em conjunto com os Zodíacos para o Novo Mundo, por que então que os Zodíacos teriam que enfrentá-lo? Pois é, galera, o Kanzai é literalmente a essência da burrice, beira o bizarro como ele não entende nada. Gero, não acreditando no que acaba de ouvir do Kanzai, decide então explicar para ele de forma resumida o que está acontecendo. Ela explica que Beyond irá ao continente negro como um prisioneiro e sendo vigiado, mas que quando chegarem, enfim, no Novo Mundo, ele pretende fugir, e a missão dos Zodíacos é manter Beyond preso, repelir seus aliados e ainda precisam explorar o continente negro para poder encontrar uma solução para as calamidades, já que essa foi a missão solicitada pelo Netero. Porém, o grande problema é que eles não têm ideia do que pode acontecer ou estar por vir em um continente que é completamente desconhecido. Após todo esse clima de tensão, um diálogo se inicia com outros Zodíacos. Miss Aston diz que tudo que a Gero falou são coisas que exatamente Hunters, como eles, deveriam fazer. Ou seja, é um dia normal como qualquer outro. Shido nesse momento acrescenta que o Miss Aston tem total razão e por isso que todos devem se preparar. Jinta, por outro lado, disse que talvez durante a viagem eles poderiam se entender com Beyond e assim partirem nessa aventura em conjunto.
Cluck, então desacreditada no que acaba de ouvir, fala que o Jinta está viajando totalmente com essa ideia. Após esse breve diálogo entre alguns membros do Zodíaco, Sati fala para Shido que irá ficar de guarda pessoal na cela de Beyond. Shido para de frente à cela de Beyond e informa que ele deve se preparar também, pois ele ficará por um longo tempo preso. Bom, basicamente, toda a viagem até o continente negro. A cena corta para Beyond, que sempre com a sua expressão de confiança, de uma pessoa que sabe que ninguém irá pará-lo, afirma: sim, por enquanto ficarei preso. Vou esperar o tempo que for necessário até chegar o momento derradeiro. A cena vai para um grande lugar com diversas pessoas com roupas corporativas. E temos aqui um diálogo entre o diretor da agência de viagens e o Steiner. O diretor elogia Steiner pela ótima apresentação que ele fez para os representantes do V5. Steiner fica agradecido pelo elogio, mas ele se questiona se fazer aquela apresentação foi realmente necessário. Ele seguiu tudo que foi pedido, estudou o diário do viajante, identificou todos os riscos possíveis para poder apresentar a todos do V5. Deu ênfase em diversas questões para que no final das contas a expedição ao continente negro ocorra. Parece ter sido uma grande perca de tempo e por fim, Steiner questiona o diretor se isso não está sendo uma atitude contraditória. Dar todos os motivos para não ir, mas no final ainda vão. O diretor então discorda do Steiner e explica que não há nenhum problema em isso ocorrer, porque o papel da agência de viagens era informar dos riscos da expedição ao Novo Mundo, além de recomendar alternativas seguras. Ir ou não cabe à agência de viagens decidir. Steiner apenas consente com a resposta do diretor, mas aparenta estar incomodado em como a apresentação ocorreu. O diretor percebe e então pergunta a Steiner se algo ainda o incomoda. Steiner então contextualiza de que o Diário do Viajante é um livro que foi classificado, segundo a agência de viagens, como um livro de fantasia. Mas se for ver, na verdade, ele é um livro referência e as normas mais importantes sobre o Novo Mundo são baseadas totalmente nele. O diretor então olha para Steiner, contente e alegre, afirma que ambos são muito parecidos e que Steiner será um excelente diretor um dia. Por fim, Steiner acrescenta que em um mundo honesto seria o ideal, mas no final a paz é o que mais importa. Nota número 6, e o que isso significa, galera? Que a partir do momento que perceberam que o Diário do Viajante era um livro com bases e informações fortíssimas e confiáveis a respeito do continente negro, o classificaram como um livro de fantasia, justamente para poder evitar que as pessoas que lessem seu conteúdo não se motivassem e pensassem que, de fato, tudo que está escrito no livro é real. Imaginem todos que lessem e soubessem dessas informações como sendo verídicas. Seria uma confusão sem tamanho. E o que mais teria seriam pessoas querendo se aventurar no continente negro. E por fim, hoje em dia, um exemplar do Diário do Viajante é lendária. E isso por quê? Para o controle. Para no fim ter o que o Steiner mencionou. Um mundo honesto é o ideal, mas a paz é mais importante. A cena agora vai para um lugar de Kakin, mais especificamente em uma zona portuária. E o que chama mais atenção é uma espécie de veículo náutico que flutua bem ao centro do mar. A cena então vai para um helicóptero jornalístico que registra o peculiar veículo náutico. Se trata de uma transmissão ao vivo. Ao que parece, se trata de algo muito importante. É informado que a embarcação se chama Baleia Negra 1 e que ele pode transportar uma surpreendente quantidade de pessoas, 200 mil passageiros de uma única só vez. É contextualizado que seu interior é bastante simples, pois o foco principal do navio é a mobilidade, o que permite um baixo custo em um curto tempo de produção. E que isso não é tudo, que o imperador Roikoro fez um anúncio que dentro do prazo de um ano, mais 20 desses serão produzidos, e que em 5 anos ele prometeu enviar 100 milhões de pessoas ao continente negro. Nesse primeiro navio histórico será transportado Beyond, o imperador Roikoro e mais os 14 príncipes do reino de Kakin. Quanto aos cidadãos comuns que desejam ir, será feito um sorteio para poder participar dessa expedição. A chance de uma pessoa ir é de 1 em 1.300. Em resumo, são bem altas. Vemos que há uma multidão incontável de pessoas que estão presenciando esse evento histórico, que na verdade está sendo televisionado e transmitido para todos os cidadãos. Nota número 7. Podemos perceber que aparentemente o acordo entre o V5 e Kakin foi encaixado. Antes, qualquer pessoa que quisesse ir da expedição poderia ir, e agora não mais. Será feito um sorteio com chances de 1 para 1.300. Então podemos esperar uma disputa de Beyond e os Zodíacos futuramente.
futuramente. A cena agora vai para um estúdio da emissora de TV que está cobrindo todo esse evento histórico em Kakin. A jornalista questiona sobre como será o projeto de colonização e imigração, sem contar que todos estão preocupados com os riscos da viagem em si. Ela ainda acrescenta que, de acordo com a lista de espécies fornecidas pela agência de viagens, as espécies mais perigosas apresentam nível C de periculosidade. Mas ela pede que deixe claro especificamente o quanto essas criaturas são perigosas. Então o homem explica que dentre todas as espécies, nem todas são desconhecidas. Abelhas assassinas, ursos, tubarões, cobras venenosas, entre outras, sem contar que para encontrar esses animais precisaria ter um grande azar. Além de que se encontrar eles, não quer dizer que será um encontro fatal. Ainda não conformada com a explanação do homem, a jornalista afirma que na internet estão espalhando boatos de que haviam espécies de animais altamente perigosos, que estão no nível B e podem chegar até o nível A. O homem apenas ri para o argumento da jornalista e explica que sim, há chances sim de ter, até mesmo porque não é possível ter certeza absoluta. Porém, essas pessoas que ficam na internet falando essas coisas são as mesmas pessoas que acham que o continente negro ainda não foi explorado por culpa dessas criaturas. Em escrituras de ruínas antigas, está escrito que uma calamidade cairá sobre a humanidade se ousarem atravessar o oceano indo em direção ao continente negro. Porém, hoje essas informações das escrituras antigas fazem menções à morte dos viajantes por consequências de doenças infecciosas e contagiosas, por vírus e bactérias a qual os nossos corpos ainda não tinham anticorpos, e nem sabíamos da existência desse tipo de vírus e bactérias. Porém, hoje com o controle de doenças, isso não será mais um problema. Na verdade, a chance de encontrarmos novidades maravilhosas capazes de ajudar infinitamente no desenvolvimento da humanidade. E lá, e somente lá, que acharemos esse progresso que só eram possíveis nos nossos sonhos. A cena corta para a parte inferior do corpo de uma pessoa. É possível apenas ver os seus pés, que estão calçados com botas. E o argumento do homem que estava no programa de TV continua. Ele afirma que tem certeza que a humanidade estará na maior corrida pelo ouro que já existiu. O continente negro é, na verdade, o continente dos sonhos. E assim o homem termina o seu argumento, que se complementa com a seguinte cena. As botas que vimos antes pertenciam a Jin, que acaba de chegar em um local com diversas pessoas que estão justamente assistindo a entrevista da qual o homem estava explicando os detalhes sobre o continente negro para a jornalista. Podemos perceber que todas essas pessoas são as mesmas que estavam com Beyond em momentos anteriores. E o grande encontro acontece de Jin com Pariston. Tranquilo e transbordando muita confiança, Jin pergunta se pode participar do grupo, já que estão aceitando quem quiser ir. Em primeira instância, Pariston estranhou, mas logo se acalmou, e com seu tom sonso e risonho, afirma que não esperava por essa. Ele achou que Jin havia vindo para impedi-lo. E Jin afirma que veio exatamente para isso, impedir o Pariston. Ele inclui que todo esse tumulto que está ocorrendo é bem o que o Pariston gosta. Forçar as pessoas a escolherem entre duas alternativas ruins. De um lado, o mundo, e do outro lado, a associação. Se a associação cair na provocação de Beyond, será o mundo que irá sofrer. Se a associação não cair, será a associação que irá sofrer. Com isso, Jin afirma que Pariston soltaria as 5.000 formigas quimera para o mundo ou para o exame Hunter. Sério e com um clima de tensão super alto, Jin fala para Pariston esquecer a associação e não mexer mais com ela, porque ela não é mais a sua caixa de brinquedos. E complementa que daqui para frente, quem vai brincar pessoalmente com Pariston é ele, o próprio Jin. E isso até o próprio Pariston não aguentar mais e implorar para que ele pare. Com o seu marcante sorriso maroto em seu rosto, Pariston diz que finalmente poderá brincar com Jin. Por outro lado, transbordando extrema confiança, Jin apenas responde para Pariston se acalmar, até mesmo porque é bem capaz que ele seja o único a se divertir com esse jogo. E assim finalizamos o capítulo 341. Nessa página extra temos o diretor da agência de viagens e uma piada onde o diretor afirma que esse seria ele jovem, mas aparentemente isso não condiz com seu atual nível de beleza. Talvez ele tenha exagerado em retratar como ele era quando mais jovem. É uma página para poder desacelerar que esse capítulo aqui estava on fire. Capítulo 343,
Convite. Esse capítulo começa com um vislumbre de uma cidade, e em seguida o Leório em uma ligação, onde ele aparentemente está sendo convidado para integrar a equipe dos Zodíacos. A cena vai para o prédio da Associação Hunter e quem está ao telefone é a própria Shadow. Ela fala que no momento o Leório é o mais qualificado e a ajuda dele será fundamental para poder concluir a missão de ir ao Continente Negro. Por fim, a Shadow espera poder contar com o Leório. O Leório então explica que tem coisas a fazer, mas neste momento a Shadow o interrompe e pergunta se é sobre a sua faculdade de medicina, que ele pode ficar tranquilo que ela já entrou em contato com eles. Apesar de ser presunçoso da parte dela, ela já o fez. E mais, ela conseguiu uma espécie de intercâmbio por tempo indeterminado. E a condição para tudo isso é que o Leório entre para os Zodíacos e faça parte da equipe médica e vá para o Continente Negro. Não acreditando no que está ouvindo, o Leório fica muito espantado com todas essas informações, porém, ainda tinha mais por vir. A Shadow diz que ela será chefe da equipe médica e que as atividades que o Leório realizar durante a expedição irão ser contabilizadas como experiência prática de trabalho, o que irá refletir totalmente nas suas notas. E por mais que ela esteja pedindo a ajuda do Leório, ela não irá facilitar durante as avaliações. Logo, se ele não se dedicar, terá péssimas notas. E dependendo das capacidades que ele apresentar, ir nessa jornada pode acabar sendo tortuoso e ele pode desperdiçar meses e anos da vida dele. Então ela avisa que a missão é extremamente perigosa e muito árdua, e se ele decidir vir, não vai receber mais nada. Nenhuma recompensa ou coisa do tipo, apenas a avaliação relativa à faculdade de medicina. E por fim, a Shadow finaliza afirmando que o Leório é livre para aceitar ou recusar a proposta. Após escutar todas essas informações, calado, o Leório então dá sua resposta final. Ele diz que irá recusar. Isso porque uma oportunidade tão valiosa como essa, é ele que deveria pedir para ir junto e não ser convidado. Feliz com a resposta do Leório, a Shadow o agradece por ele decidir se juntar aos Zodíacos. Mas nesse momento, o Leório pede um favor. Ele pergunta se nos Zodíacos ainda tem mais uma vaga, porque se tiver, ele tem uma pessoa que deseja recomendar. A cena retorna para algum lugar de Kakin, mais precisamente para Jin e Pariston, que ainda se encontram frente a frente em um grande clima de tensão. Pariston questiona Jin sobre por que ele acha que são somente essas duas opções. Para quem não lembra do diálogo, o Pariston está se referindo aos dois possíveis brinquedos, digamos assim, o mundo ou a associação, no caso, o Exame Hunter. Com seu tradicional sorriso, Pariston diz que se as coisas fossem como Jin disse, a situação para a associação ficaria bem pior se ela fizer o que o Pariston quer, e isso não seria uma negociação. Nesse caso, ele se refere a Beyond, que está negociando com a Associação Hunter. Além disso, esse negócio de Exame Hunter que o Jin falou, o que teria a ver com toda essa situação? Então Jin diz que Pariston nunca teve a intenção de negociar, e que as alternativas que tinham iriam beneficiar o próprio Pariston no seu jogo doentio de diversão. Essa parte aqui, galera, ele se refere a Beyond ter entregado de livre e espontânea vontade para a associação. Ele só fez isso porque sabia que daria certo. Jin então questiona se Pariston não irá perguntar sobre como ele descobriu sobre as formigas quimera. Tranquilo, Pariston fala que isso não era bem um segredo e que ele não estava escondendo os 5.000 casulos de formigas quimera. Jin então explica que se a associação aceitar as condições para ir ao Continente Negro, ela vai precisar de recursos humanos especializados. Se optarem por pedir esses recursos às nações, como no caso o V5, será um processo muito burocrático e demorado. Isso porque geralmente os governos não gostam de correr riscos. Por outro lado, se usarem empresas privadas para poderem conseguir esse contingente humano, seria um problema também. Isso porque teria disputas com contratos e distribuição de direitos. Tendo tudo isso em vista, a Shadow provavelmente irá conseguir esse contingente humano através de um Exame Hunter. Essa seria a medida mais realista e eficaz. Só que fazer isso é uma decisão bastante chata ao olhar do Pariston, porque ele gosta de complicar e se divertir com os outros. Jin então, continuando a sua explicação, fala que se fosse o Netero, e nesse momento ele nem conseguiu terminar de formular a sua frase, e o Pariston, muito sério e incomodado, o interrompeu, e disse que o Netero jamais tomaria a decisão que a Shadow irá tomar, e que ele recusaria acompanhar Beyond até um novo mundo, mesmo isso significando que a associação perderia o V5 como cliente. Além disso, ele pegaria uma rota ilegal e cruzaria o oceano somente para chegar no Continente Negro primeiro. E assim, ele espera
esperaria pela chegada de Beyond somente para lhe dizer: estamos aqui para caçar você. Ainda indignado, Pariston complementa que isso não seria o certo, não seria o que a Associação Hunter deveria fazer. Nota número 8. Vemos que temos uma grande diferença em como a Shadow procede, sendo presidente, e como o Netero procederia. O Netero não se importaria com nada, o negócio dele seria ser o pioneiro na exploração e mesmo que isso significasse acabar com o próprio filho. Já a Shadow está optando por um caminho que, a princípio, parece manter a associação íntegra, mas que ao mesmo tempo pode ser perigoso. Isso para o Pariston é inaceitável, ainda mais por todo o nome que a Associação Hunter tem. Claro, vemos o quanto o Pariston gostava da maneira que o Netero conduzia as coisas, de maneira caótica e também bem ostensiva. Jin, impressionado com as informações de Pariston, questiona o porquê do Pariston querer destruir tanto a associação, se ele é tão obcecado por ela, e finaliza dizendo que essa é uma forma bem distorcida de amor. Agora, mais posturado e calmo, Pariston questiona qual seria a prova que Jin tem de que ele quer tanto destruir a associação, e também qual seria o seu motivo por trás disso. Jin explica que Pariston adora a atenção e que se a associação ficar um lugar chato, ele vai procurar uma nova coisa para poder brincar. E o jeito mais fácil de conseguir um novo alvo é espalhar as 5.000 formigas quimera pelo mundo. Além do caos que causaria, de quebra, iria diminuir o receio que as pessoas têm do continente negro, já que tem formigas quimera andando por aí pelo mundo conhecido e habitado. Por outro lado, se a associação não se tornar um lugar chato e ainda tiver valor, Pariston daria o golpe de misericórdia. Para isso, ele utilizaria o Exame Hunter, porque através dele é a única maneira de se tornar um membro da associação. Como a Shadow precisa de contingente humano, ela irá realizar um Exame Hunter, e com certeza será um exame equilibrado, e isso será um passe livre para que os homens do Pariston possam se infiltrar na associação. E por fim, Jin acrescenta que a única coisa que ele ainda não entendeu é como o Pariston pretende usar a associação depois que ela estiver cheia de formigas quimera. Com um olhar de admiração, mas no fundo com uma pontinha de decepção por todas as previsões feitas pelo Jin, Pariston afirma que ambos são parecidos. Sempre pensam de maneira pouco ortodoxa, em resumo, pensam fora da caixa. Impaciente, Jin diz que é por conta de pensarem da mesma maneira que ele possui essas desconfianças, e finaliza chamando Pariston de idiota. Tranquilo, mas no fundo decepcionado, Pariston nem se incomoda de ter sido chamado de idiota, já que Jin acertou todo o seu plano. Ele então explica que normalmente quando as pessoas amam ou são amadas, elas se sentem felizes. Com ele é o oposto. Quando ele é odiado pelas pessoas, ele fica feliz e sente vontade de destruir as coisas que ama. Nota 9, e essa afirmação vai muito de encontro com o que o Jin falou, de que o Pariston é obcecado pela Associação Hunter. Ele ama tanto que se puder vai destruí-la. Realmente, uma forma de amor bem distorcida. Então uma aura densa e carregada precede as próximas palavras do Pariston. Ele pergunta se ser dessa forma é muito insano. Jin responde que isso depende do quanto é forte uma pessoa. No caso do Pariston, é extremamente exagerado e forte. E nesse caso em específico, eles dois não se parecem em nada. Repentinamente, uma das pessoas que estavam no local levanta-se e pede se pode fazer uma pergunta. Esse é o mesmo homem que vimos nos capítulos anteriores, aquele que usava óculos de fundo de garrafa e cabelos encaracolados. Jin, sem ao menos dar importância para o homem, responde de prontidão e que era para o careca ficar de fora da conversa que estava acontecendo ali. Nesse momento eufórico, um outro homem se levanta e vai em direção do Jin e pergunta quem ele pensa que é para chegar dessa maneira sem mais nem menos e falar um monte de coisas. Em um piscar de olhos, o Jin segura o homem pelas suas roupas e aplica uma chuva de socos destruidora, que o deixam muito arrebentado. Mas para a surpresa e a sorte do homem, Jin apenas utilizou um ataque de Nen emocional, e aquilo foi apenas uma forte intenção da aura de Jin sobre o homem. Jin então olha para o homem nos olhos e pergunta se ele entendeu ou se precisa de mais um pouco, se ele precisa sentir a diferença mais uma vez entre as suas habilidades. Nota número 10. O que aconteceu aqui, galera, é o que chamamos de ataque emocional de Nen. Sabemos que a aura é um misto de emoções e sentimentos, e enviar o seu Nen nos adversários é muito possível e tranquilo. Durante toda a obra de Hunter x Hunter tivemos demonstrações de Nen emocional. Na Torre Celestial, quando o Ing coloca suas intenções assassinas na sua aura e manda em direção ao Killua,
Killua. Tivemos também o Hisoka impedindo a passagem do Gon e do Killua na Torre Celestial. Ele envia sentimentos ruins e negativos a fim de afetar seus oponentes. Ainda na Torre Celestial, o Killua fez isso com o Sadazu, e nesse caso, o do Killua se assemelha bem mais com o que o Jin fez aqui. A aura assassina do Killua foi tão forte que o Sadazu sentiu como se fosse verdade. Pitou no Arco das Formigas Quimera fez isso com Gon e Killua, mandando uma aura com intenções assassinas na direção deles. Se ainda ficar alguma dúvida sobre isso, assista o primeiro episódio do Manual do Nen que eu abordo sobre esse assunto, tá aí nos cards. Jin então larga o homem e olha ao redor e pergunta quem dentre os presentes mandava no lugar. Ao observar, ele olha em direção a uma porta e sente uma aura se manifestando. Então ele pergunta se é essa pessoa que está no comando. Então um ser semelhante a uma boneca bem grande se revela. Ela fica quieta de forma bastante misteriosa. Tomando a frente do argumento e se pronunciando, Pariston afirma que ele é o número 2 ali no grupo. Jin então afirma que força bruta não deve ser critério ali, já que o Pariston é o número 2. Jin então acrescenta que se o Pariston fosse um monte de músculos, sem cérebro, seria bem fácil. Ele o arrebentava e estaria tudo resolvido. Porém, a situação é mais complicada, porque esse não é o problema, pois Pariston é exatamente o oposto a uma pessoa sem cérebro. E mesmo que ele batesse no Pariston até ele começar a cuspir sangue e, posteriormente, pisasse em sua cabeça, ele continuaria rindo. Então, para poder derrotá-lo, ele precisa quebrar o seu espírito. Após todas essas palavras muito pejorativas e pesadas ditas pelo Jin, Pariston preferiu apenas se manter calado e consentir com tudo. Jin então finaliza deixando claro que a partir de hoje ele será o número 2 naquele grupo. As palavras finais de Jin se conectam com a próxima cena, que possui diversos prédios em sua composição, o que aparenta ser uma cidade. Passos podem ser ouvidos, ao que tudo indica, uma pessoa vem se aproximando do que aparenta ser uma simples recepção. À frente 3 homens jogando alguma espécie de jogo, talvez poker. Ao fundo, um homem de terno, que ao que tudo indica, é o recepcionista. Bruscamente, os homens se levantam e perguntam quem é a pessoa que acaba de abrir a porta e entrar no recinto. Então a misteriosa pessoa era o Mizaiston, que logo ao entrar no local, explica que é da Associação Hunter e pergunta se o Kurapika está. O homem de terno, que ao que tudo indica ser o recepcionista, responde que o Kurapika não está e em seguida pede para o Mizaiston se retirar. Nota número 11. Esse homem de terno é o Linsen. Para quem não lembra, esse personagem foi inserido durante o arco de Yorkshin. Ele é um dos guarda-costas da família Nostrad. Mizaiston então não dá ouvidos para o aviso de que era para ele ir embora, informa que vai esperar até o Kurapika retornar e ainda pede para trazerem um café para ele. Dito isso, os 3 homens levantam das cadeiras, estalando as suas juntas em uma posição de iniciar um combate e partem em direção ao Mizaiston, que antecipadamente pega um cartão com um símbolo de exclamação e informa que isso é um aviso e que é para os homens não se aproximarem e que ele não irá permitir nenhum tipo de violência no local, porque como um Hunter criminal ele tem autorização especial para poder investigar. Os homens ensandecidos continuam a sua investida e falam que o Mizaiston pode fazer esses avisos idiotas lá no hospital. Então que o Mizaiston rapidamente vira a carta e um símbolo que se assemelha a um X aparece sobre a face da carta. Em seguida ele fala a palavra restringir e magicamente os 3 homens paralisaram, como se algo ou alguém estivesse segurando-os. Eles não entendiam o que estava acontecendo naquele momento. Linsen rapidamente ativou a sua aura nos seus olhos, ou seja, utilizou o Gyo para poder ver o que estava acontecendo ali, já que não era possível de fato ver nada. É então que finas linhas começam a se revelar, linhas essas que se assemelham perfeitamente, dando a impressão de uma espécie de construção fechada que envolve os 3 homens. E assim temos a habilidade Nen revelada do Mizaiston, chamada de Cross Game ou Jogo Cruzado, Tribunal Fechado. Pode ser traduzido também como Jogo Cruzado, Sala da Tribuna Fechada. Nota número 12. Galera, eu não vou me prender em explicar as habilidades Nen dos personagens em sua totalidade, a não ser que seja realmente preciso. Será dessa forma mais simples e direta, até mesmo porque vocês sabem que eu faço isso no Explicando Habilidades Nen, nosso outro quadro. Então fiquem ligados a respeito disso aqui. Os homens ficam possessos e não compreendem o que está acontecendo. Mizaiston reforça que logo eles serão liberados. Porém, ele adverte que se eles continuarem tentando alguma coisa e se movimentarem e consequentemente desobedecerem a ordem, continuarão sem conseguir se mover. E isso será sempre e sempre. Linsen, convencido, informa que o Kurapika está no
no porão. E que se o Mizaston deseja falar com ele, é melhor não irritá-lo, pois ele está de mau humor. Subitamente, enquanto Linsen proferia tais palavras, alguém estava subindo as escadas. Então uma breve conversa se inicia entre Mizaston e Linsen. Mizaston indaga sobre Linsen também ser um Hunter e se este é o seu principal trabalho. Incomodado, Linsen pergunta aonde Mizaston quer chegar com essas perguntas. Ele acrescenta que ser um Hunter é apenas uma parte do que ele faz, e que eles ali não são uma organização criminosa, se é isso que o Mizaston deseja saber. O dinheiro ganho vem de jogos e apostas e serviços de segurança, e que inclusive eles pagam todas as taxas. Além disso, todas as atividades da organização são devidamente legais dentro do país. Em resumo, não deve ter nenhum problema. No exato momento que Linsen termina sua explicação, uma pessoa aparece de repente e questiona o que está acontecendo ali. Essa pessoa era o Kurapika, que com uma expressão de poucos amigos, pergunta quem é o Mizaston e o que ele quer com ele. E um clima de tensão se instaura sobre todos na sala. Uma encarada entre Mizaston e Kurapika ocorre neste momento. Por um breve instante em seus pensamentos, Mizaston conclui, apenas ao olhar para o Kurapika, que experiência não falta nele, mas que ele aparenta ter visto muito sofrimento também. Então Mizaston se apresenta para o Kurapika e informa que ele é da Associação Hunter. Sem perder muito tempo, ele vai direto ao assunto e pergunta se o Kurapika está ciente que Kakin vai ao continente negro. Kurapika, sem se importar com nada a respeito do que acabou de ouvir, deixa claro que não se importa. Mizaston também não foca nas palavras ditas por Kurapika e conclui informando que o Leório foi quem falou dele para a associação. E por isso ele veio pessoalmente fazer um pedido, que o Kurapika vá para o continente negro com eles. Demonstrando a menor das preocupações, Kurapika recusa de prontidão e afirma que está ocupado, e querendo finalizar a conversa, que aos seus olhos não tem nada de produtivo, pergunta se foi somente por isso que o Mizaston veio. Mizaston informa que ouviu dizer que o Kurapika ainda está à procura dos olhos dos membros do seu clã. No momento, um clima pesado se instaura no local, uma grande tensão sobe, as expressões de Kurapika mudam de repente. Foi tão subitamente que Mizaston logo se tocou. Kurapika ativa seu Nen, suas correntes de repente se materializam, seus olhos escarlates acendem com vermelho denso e brilhante. Muito diferente de como ele estava procedendo na conversa, com uma expressão desinteressada, agora ele aparenta estar muito irritado e fala que a partir de agora o Mizaston deve escolher muito bem as suas palavras, pois esse não é um assunto para gente de fora que não tem permissão. Encerrando, Kurapika confirma que sim, está atrás dos olhos escarlates. Mizaston explica que há um site no mercado negro que reúne pessoas com gostos muito peculiares, que há 6 meses foi publicado um vídeo onde era demonstrado uma grande quantidade de olhos escarlates. Kurapika informa que está ciente disso e o que essa informação teria a mais para agregar. Nesse momento, e apenas em seus pensamentos, Linsen, que está ouvindo toda a conversa, se recorda que o Kurapika tem procurado pelo dono do vídeo, mas até agora não tem nenhuma pista. Mizaston seriamente olha para Kurapika e informa que recentemente identificaram o dono do vídeo. Essa informação acerta Kurapika de jeito, pois qual seria a probabilidade do que ele estava procurando chegar até ele de maneira tão fácil? Mizaston contextualiza que eles terem descoberto o dono do vídeo foi pura sorte, pois como eles tiveram que investigar as pessoas que vão na expedição ao Novo Mundo, acabaram achando o dono do vídeo. E ele afirma que foi por puro acaso, pois seria impossível descobrir e rastrear a pessoa apenas pelo vídeo. Encerrando a sua explicação, Mizaston diz que somente essas informações que ele pode falar para uma pessoa que é de fora da associação. Neste caso, uma que não tem um cargo relevante dentro da associação. E assim, ele dá um ultimato a Kurapika, para que ele pense bem na resposta dele, pois se ele se tornar um Zodíaco, vai passar pelo menos 2 meses somente navegando até o continente negro. Agora, mais calmo, Kurapika percebe o quanto essa informação é fundamental para ele atingir seu objetivo. Uma pessoa capaz como ele entendeu completamente. Mas mesmo assim, ele pergunta a Mizaston se a pessoa que ele procura estará no navio para o continente negro. Mizaston apenas permanece em silêncio. Silêncio esse que é bem mais que uma afirmação verbalizada de que sim, a pessoa estará lá. Então, por um breve momento, Kurapika se recorda de qual é a sua prioridade de vida. É recuperar os olhos dos membros do seu clã, e para chegar até seu objetivo terá que fazer qualquer coisa que seja necessária. Kurapika então aceita o recrutamento do Mizaston. Logo em seguida, claramente muito curioso, ele pergunta se Mizaston poderia dizer quem é a pessoa, já que ele aceitou agora o convite de se tornar um Zodíaco. Mizaston retira do seu bolso uma fotografia, nela um homem de cabelos de tamanhos médios e loiros, vestindo uma roupa ornamentada em ouro e com a coroa em sua cabeça. Ao redor também alguns seguranças. Mizaston finaliza dizendo que esse se tratava do 4º príncipe de Kakin, Sidonihi Hoikoro. E assim finalizamos o capítulo 343.
Nessa página extra temos aqui o Pariston retratado de uma forma mais cômica e simplória. E o que está escrito é o seguinte: Pariston, você está além dos limites. E aqui é como se o Jin estivesse falando para o Pariston. E agora o Pariston responde: como assim? Jin, eu não chego nem aos seus pés. Essa é a tradução do mangá físico. Já na tradução literal do inglês ficou da seguinte forma: Pariston, você está fora? Esse é o Jin falando. E o Pariston responde: acho que você que está fora. No caso, isso como um pai. Ficou meio confuso, mas eu acredito que seja uma piada pelo fato do Jin estar longe do Gon e coisas relacionadas a isso. Capítulo 344, Autor. Olhos escarlates são vistos em diversos tubos e palavras são proferidas. Filha de um chefe da máfia, um professor, um advogado, um músico, um investidor, um padre, um médico, vários milionários, membros e líderes de corporações oficiais, políticos, gurus e artistas. E uma foto é mostrada apenas na região dos olhos, e a pessoa continua a falar. Vemos que a pessoa claramente se tratava de Kurapika, que na verdade estava pensando em tudo que precisou fazer para poder recuperar os olhos de seus companheiros. Ainda olhando a foto, ele fala que ameaçou, manipulou, subornou pessoas. E todas as vezes que recuperava os olhos de seus companheiros, perdia algo em troca. Mas que isso logo irá terminar. O último monstro, com os últimos olhos escarlates, foi encontrado. Uma lembrança de Pyro vem à sua cabeça e Kurapika afirma que, ao que tudo indica, a sua jornada está finalmente começando. Mas para onde ele deve ir? Ele não tem pessoas que fiquem felizes e que deem boas-vindas a ele, ou um lugar que chame de casa. Ele não tem nada dessas coisas. Nota número 13. Vimos que durante os arcos de Grid Island e Formigas Quimera, o Kurapika ficou empenhado em resgatar os olhos de seus companheiros. Podemos ver que ele recuperou uma grande quantia de olhos escarlates. E ao que tudo indica, esses serão os últimos. E estão com o quarto príncipe de Kakin, Tsuhidonihei Roikoro. Outro detalhe é que esse último monólogo dele deixa claro o quanto foi sofrido fazer isso. E que mesmo que dê um fim a tudo, ele não terá uma recompensa no final. Não terá pessoas esperando por ele em nenhum lugar para que ele possa chamar de lar. A cena então retorna para Kakin, exatamente no local onde Jin estava com o grupo de Beyond. Pessoas levantam-se e questionam o fato do Jin ter pedido para ser o número 2 do grupo. Eles afirmam que com Pariston sendo o segundo no comando, tiveram ordem e planejamento. Dito isso, o que Jin poderia oferecer que fosse melhor para eles. Após dito essas palavras, as duas pessoas passaram para um estado ostensivo e ficaram em posição de combate. O mercenário de cabelos castanhos afirma que Jin só veio para trazer problemas e caos. Ele será eliminado ali e agora. A outra mercenária, que possui a aparência de boneca, fala que também está pronta para a batalha, mas um detalhe é perceptível: a sua voz é robótica. Nem um pouco interessado em um combate, Jin fala que irá dobrar o pagamento que Beyond ofereceu. Fora isso, eles podem fazer as coisas da maneira que eles vinham fazendo. Neste momento, todos se olham, inclusive Pariston, não conseguindo compreender o que Jin pretendia com essa investida. Ele somente pretende dobrar o pagamento de todos para ser o número 2? Não parece fazer sentido. Então um dos mercenários questiona que não entendeu o que Jin propôs. Jin então explica que todos aqui estão sendo pagos por Beyond. Ele irá dobrar o valor pago para cada um, mas em troca ele deve ser reconhecido como segundo no comando. Ele adiciona também que não planeja fazer mais nada além disso e que não tem nenhuma condição para entregar o dinheiro. Porém, ele ajudará todos que precisarem, se tiverem perguntas e precisarem de conselhos também. Mas no geral, podem continuar fazendo o que o Pariston mandar se quiserem. E nada continua fazendo sentido. Os mercenários continuam em dúvidas. Um cara que chegou do nada quer somente dobrar o pagamento para que possa ser reconhecido como o número 2. Não faz sentido nenhum. Jin então reforça que, sobre essas condições, ele será o número 2, e nada o fará largar essa posição. O mercenário com traje de cozinheiro se pergunta qual seria o sentido disso tudo. E um outro mercenário, um loiro com expressões deprimidas, afirma que não liga para o sentido disso, e pergunta novamente se Jin irá pagar realmente o dobro. Jin responde que sim, que bastaria ele passar o número da conta bancária dele, que ele faria a transferência do dinheiro naquele exato momento. Ainda insistente, o mercenário pergunta se Jin não tem uma outra condição. Estressado, Jin responde que não, e que pode confiar que é somente isso. Então, por um instante, o mercenário que anteriormente queria atacar o Jin, concluiu que ele está tentando comprar os demais que têm uma baixa motivação no grupo, oferecendo-lhes uma alta quantia de dinheiro. Então ele percebe que se nem todos concordarem em aceitar o dinheiro, isso iria dividir o grupo, e logo poderia criar o caos e os problemas que eles vêm tentando evitar. Jin concorda que realmente, quanto a esse detalhe, ele não pode fazer nada, e se desculpa por isso, mas como será uma longa jornada, ele irá esperar.
Jin explica que fazê-los decidir agora seria uma condição, então quando todos acharem que estão prontos para reconhecê-lo como número 2, ele irá pagar definitivamente a todos. Então o mercenário de cabelos loiros e expressões deprimidas explica que não se importa se Jin for o número 2. Ele pega o papel com seus dados bancários e com o valor que Beyond prometeu pagar. De prontidão, o Jin realiza a transferência e pede para o homem checar a conta. Ao olhar o seu telefone, o homem não acredita no que seus olhos veem. Todos ficam apreensivos se realmente o cara recebeu o dinheiro, mas o mercenário simplesmente sai do local. Então eles concluem que ele nunca mais irá voltar, provavelmente recebeu uma quantia absurda de dinheiro. Então para que viajar ao continente negro? Não havia mais necessidade. Jin então pergunta se mais alguém vai aceitar ele como número 2. Então o mercenário que recebeu aquele ataque com aura, enfurecido, afirma que não se importa se Jin vai ser ou não o número 2, mas que ele nunca vai seguir nenhuma ordem que o Jin der. Sem se importar com a opinião do homem, Jin pede o número da sua conta e o valor que Beyond prometeu pagar. E aqui temos um momento cômico, o homem não quer aceitar o dinheiro e o Jin diz que ele precisa aceitar. Que se ele não aceitar, ele não vai ser reconhecido como número 2. Jin acrescenta que se o homem quiser doar o dinheiro depois de receber ou fazer qualquer outra coisa, é livre, mas ele precisa de fato aceitar a quantia. E quando ele estiver pronto para isso, é para ele avisar. Jin questiona Pariston e pergunta se ele tem alguma objeção sobre tudo que está acontecendo. Pariston afirma que não, e que na verdade é muito bom ter o Jin como número 2 aqui na equipe. Confiante, Jin olha para Pariston e pergunta qual seria sua conta bancária e o valor pago por Beyond. Porém, ele acrescenta que se seus cálculos estiverem corretos, não importa quantas vezes você multiplique 0, o resultado sempre será 0. Em resumo, Pariston saindo para o continente negro sem receber nenhum dinheiro. A cena vai para a Associação Hunter e o Leório aparece ao telefone com Kurapika. Ele questiona que ligou diversas vezes para o mesmo e ele não atendeu ou retornou as ligações. E mais, pede o seu e-mail. Kurapika diz que não vai passar o e-mail ao Leório e que logo ele está chegando na associação. Apressado, o Leório já pergunta se o Kurapika vai fazer parte dos Zodíacos e o próprio afirma que sim. E novamente o Leório pede o e-mail do Kurapika e mais uma vez é negado. Kurapika fala que Misaison falou sobre o ocorrido com o Gon e pergunta se há alguma coisa que ele possa fazer. Leório, muito tenso e apressado, afirma que o Gon já está bem e que é ele que precisa de ajuda. Então é melhor o Kurapika chegar logo, porque como ele não conhece ninguém nos Zodíacos, ele está se sentindo deslocado. Como se o Leório fosse tímido ou algo do tipo. Foi o que o Kurapika pensou ao finalizar a conversa. Misaison nesse momento diz para Kurapika que Leório parece confiar muito nele. E o Kurapika responde que até o momento não sabe como as suas habilidades poderão ser úteis nessa expedição. Mas de qualquer forma, a informação sobre o Quarto Príncipe foi muito bem-vinda. Ele finaliza também dizendo que vai tentar ajudar como puder, mas que a missão dele é outra. Misaison concorda que Kurapika pode sim priorizar a missão dele, de resgatar os Olhos Escarlates. Porém, é preciso que ele tenha discrição, pois essa situação se trata de um evento histórico. Além disso, tem um príncipe envolvido na situação. Sem contar que os boatos dizem que ele é rodeado de questões sombrias. Apesar disso tudo, ele sabe que não vai conseguir impedir o Kurapika de se envolver, mas ele pede para que o Kurapika tente encontrar uma solução mais segura sem provocá-lo. Confiante, Kurapika conclui que não precisa o Misaison se preocupar, pois ele tem muita experiência e sabe lidar muito bem com monstros que se disfarçam de seres humanos do que com o próprio desconhecido. A cena viaja rapidamente até algum lugar desconhecido e vemos o Gon depois de um longo tempo desde a última vez. Ele tenta ativar a sua aura e, surpreendentemente, não consegue. A cena agora transita para outro local onde uma explicação está acontecendo. O V5 foi ao continente negro através de várias rotas e trouxe consigo as calamidades. Porém, existe a possibilidade que o guia possa ter obrigado eles a trazerem uma calamidade como um aviso, uma espécie de lição. A doença da imortalidade Zobai, a arma botânica Brion, a forma de vida gasosa Ai, a cobra de duas caudas Hellbell, a besta que domestica humanos Papo. O nível de periculosidade dessas criaturas varia de B+, até o A. Em resumo, elas são mais perigosas que as formigas quimera. Vemos que a pessoa que fez toda essa explicação é o Jin, ao grupo de mercenários do Beyond. Ele acrescenta que não existem medidas definitivas para poder combater as calamidades. Até o momento, a melhor opção é tentar isolá-los e ficar longe. Ele também adiciona que foram encontradas vítimas de Ai e de Papo no mundo conhecido. E não sabe explicar como a humanidade não foi extinta.
As palavras de Jin ressoam nos mercenários de maneira bastante aterrorizadora, até mesmo porque as calamidades são muito perigosas. E por fim, Jin finaliza que as vítimas encontradas de Ai e Papo se encontram em segredo nas instalações subterrâneas da agência de viagens ao Novo Mundo. E por Beyond querer fazer uma nova rota, que nesse caso é desconhecida, há grandes probabilidades trazerem uma nova calamidade. Nota 14, para quem não lembra, o Jin se refere a essas vítimas aqui, no laboratório da agência de viagem. É questionado pelos mercenários se tem alguma coisa que vale a pena, recompensas e coisas do tipo, e que a literatura só menciona sobre os riscos, mas que não fala nada quando o assunto é sobre descobertas interessantes. Jin afirma que sim, ele começa falando sobre o minério de Munjinseki, que gera eletricidade quando mergulhado em água, e apenas uma pedra pode gerar 20.000 kW por dia. Inclusive, ele foi encontrado na região montanhosa na margem nordeste do Lago Mobius. Porém, esse é o território da calamidade Papo. As Nações Unidas de Beg-Rosé enviaram uma equipe de 1.000 pessoas para explorarem o local. Porém, apenas 7 pessoas retornaram. Nota número 15. Na tradução do mangá físico, o minério de Munjinseki ficou nomeado como pedra inesgotável. Isso muito por conta do seu propósito, que é produzir uma quantidade de eletricidade absurda. Já a tradução da palavra Munjinseki significa pedra não habitada. Esse termo é usado para referir a cidades fantasmas ou ilhas desertas. Pode ser que essas regiões montanhosas sejam dessa forma, o que faria menção direta à tradução da palavra. Continuando a sua explicação, o Jin informa que se viajarmos diretamente para o norte, a partir do mundo conhecido, irá ter como destino de desembarque no continente negro uma selva, e após andar por ela por 400 km, terá como destino uma cidade labiríntica. Dentro dessa cidade existe uma erva que pode curar qualquer tipo de enfermidade. Porém, essa mesma cidade, que é desabitada, é protegida pela arma botânica Brion, que fatalmente exterminou todas as forças especiais dos Estados Unidos de Sarreta em instantes, e dessa expedição, apenas 2 pessoas retornaram. Em busca do arroz nitro, que é responsável por promover uma grande longevidade na vida, a Federação de Oshima fez uma expedição com destino à região sudoeste do Lago Mobius. Porém, antes mesmo de chegarem até o pântano onde ele cresce, foram atacados por Hellbell, e apenas 11 pessoas sobreviveram. Uma outra expedição foi realizada pela República do Mimbo, solicitou a ajuda da Associação Hunter para poder fazer uma busca e conseguir o Elixir da Trindade, que serve de substância mãe para todos os outros líquidos, mas dessa expedição apenas 3 pessoas retornaram e de mãos vazias. Isso porque eles se depararam com Ai, a forma de vida gasosa. Aparentemente tentaram enfrentar a criatura, mas não se sabe bem ao certo o que aconteceu. Mas os poucos relatos que se tem é que a maioria das pessoas que estavam lá perderam a sua sanidade. E ainda tem mais um dado adicional: o pai do Beyond, Isaac Netero, foi ao continente negro com seus amigos, porém não há nenhum registro, pelo menos oficial, disso. Mas o que sabemos é que, de acordo com o Netero, aquele lugar é colossal, é gigantesco e muito vasto. E por fim, o reino de Kukanyo fez uma expedição com a ajuda de Beyond Netero. A princípio, eles obtiveram sucesso e conseguiram a planta alquímica Metallium. Porém, no retorno, pegaram um desvio e, por fim, terminaram na rota errada e, como consequência, trouxeram a pior das doenças. Dessa expedição, apenas 6 pessoas retornaram, dentre elas Beyond, e mais um Hunter que foi infectado pela Zobai. Infelizmente, a planta Metallium morreu. Nota número 16, para os que não se recordam, o Hunter é aquele que está encarcerado lá no laboratório subterrâneo da agência de viagens. Netero, que foi ao continente negro anteriormente a todas essas expedições, ficou preocupado em como as histórias das suas viagens não serviram de aviso e sim inspirou ainda mais outros viajantes. Porém, como consequência, essas pessoas morreram. Graças ao resultado da expedição de Beyond, fez Netero se tocar que ele precisava convencer o V5 a fechar em definitivo o acesso ao continente negro, além de tornar tudo isso um tabu. Após toda essa contextualização por parte do Jin, ele pergunta aos mercenários se Beyond os alertou sobre a grande recompensa que essa expedição pode trazer, mas que, por outro lado, os riscos são milhares de vezes maior. E mesmo diante disso tudo, se eles ainda querem ir ao Novo Mundo. Então que nesse momento uma pessoa afirma que irá. A pessoa era o mercenário que foi o primeiro em aceitar o dinheiro do Jin. Todos achavam que ele iria embora e nunca mais voltaria, pois sim, ele retornou. Ele explica que utilizou o dinheiro que recebeu do Jin para poder ajudar o hospital onde a irmã dele está internada. A dívida do hospital era tão grande que mesmo que ele renascesse 2 vezes, vendesse a própria licença Hunter, ainda assim não quitaria a dívida. Mas graças ao dinheiro que recebeu do Jin,
Ele pôde cobrir o seguro pelo resto da vida da irmã dele. Mesmo se ele morrer, tudo está resolvido. Escutando esse relato, Jin acrescenta que não poderá de forma alguma deixar o homem morrer, e que irão ter sucesso nessa expedição para no final ele conseguir também o pagamento com Beyond. Após esse desfecho interessante entre Jin e o mercenário, o homem de óculos e cabelos grandes e encaracolados tem uma grande dedução. Ele fala que Jin explicou sobre todas essas informações, mas que uma coisa está faltando aí, porque todas as expedições foram com extrema exatidão aos lugares do continente negro e que, além da localização exata, sabiam exatamente o que iam buscar. Mas como isso é possível se esses lugares eram desconhecidos? Logo, isso evidencia que existe um pioneiro, uma pessoa ou pessoas que foram lá antes e que Jin não mencionou. E realmente isso é verdade e Jin confirma a teoria do mercenário. Ele acrescenta que não importa a época, idiotas sempre existiram. E que há 300 anos um cara tentou explorar as bordas do Lago Mobius sozinho. E ele ainda escreveu livros sobre os relatos da sua jornada. Esses livros ficaram conhecidos como o Diário do Viajante, edição leste e edição oeste. Até o presente momento a edição leste foi encontrada, porém nenhum sinal da edição oeste. Impressionados com todas essas novas informações, os mercenários questionam como ainda não foi possível encontrar a versão oeste. Confiante e de maneira enigmática, Jin explica que ele consegue pensar em 3 possibilidades. A primeira é que ainda não encontramos o livro. A segunda é que os objetivos do criador do livro eram ambiciosos demais e ele desistiu no meio e não chegou a publicar. E nesse momento todos ficaram muito apreensivos sobre qual seria a terceira e última possibilidade. E Jin finaliza e diz que a terceira é que o livro ainda está sendo escrito. Incrédulos com a terceira opção, os mercenários se questionam de como isso é possível, já que ocorreu há 300 anos. E é nesse momento que a ficha cai. O homem com óculos de fundo de garrafa e cabelos encaracolados conclui que isso só seria possível com o auxílio do arroz nitro, o arroz da longevidade, e também através de ervas que curam quaisquer tipos de doenças. Com isso, com certeza, fecha a lacuna para que uma pessoa possa estar viva há tanto tempo, embora isso ainda seja uma grande suposição. E por fim, Jin informa que o autor do Diário do Viajante é Don Freaks. E aqui finalizamos o capítulo 344. Essa página extra aqui é sobre a lista de avaliação de criaturas perigosas. Aqui temos as informações das criaturas que até o momento se demonstraram as mais destrutivas do mundo de Hunter x Hunter. São as 5 calamidades, as formigas quimeras humanoides e os humanos. Aqui temos diversas características de cada tipo de criatura. Vamos começar com as formigas quimeras humanoides, ou seja, aquelas que são uma mescla de formiga com o ser humano. Primeiro atributo, nível de ferocidade. Podem variar entre os níveis B e C, é uma estimativa de aproximação do que pode realmente variar. Porém, no geral, são classificados como nível B, sendo que podem chegar ao nível A1 e A2. Quantidade, nível B. Fecundidade, nível B1. Destrutividade, nível A. E nível geral de periculosidade, nível B. Aí, a forma de vida gasosa. Ferocidade, nível A2. Quantidade, desconhecido. Fecundidade, desconhecido. Destrutividade, A, mas pode ser aproximadamente B também. E nível geral de periculosidade, A. Brion, a arma botânica. Ferocidade pode ser encontrado do nível B até o nível A1. Quantidade, nível C. Fecundidade, nível B2. Destrutividade, nível A1. Nível geral de periculosidade, B+. Doença Zobai em uma pessoa infectada. Ferocidade, nível C1, podendo chegar até A2. Quantidade, nível E. Fecundidade, nível B2. Destrutividade, nível B2. Nível geral de periculosidade, B+. Hellbell, ferocidade, nível A1. Quantidade, desconhecido. Fecundidade, desconhecido. Destrutividade, nível A2. Nível geral de periculosidade, A. Papo, ferocidade, nível A2. Quantidade, desconhecido. Fecundidade, desconhecido. Destrutividade, nível B1. Nível geral de periculosidade, A. Ser humano, um indivíduo. Ferocidade, nível C. Quantidade, nível E. Fecundidade, nível C. Destrutividade, nível B, podendo variar até o nível E. Nível geral de periculosidade, nível C.
Ser humano, um estado. O contexto de estado aqui é uma massa de pessoas, tá, galera? Tipo como se fosse o estado do Rio de Janeiro. Ferocidade, nível B, podendo chegar até o nível A1. Quantidade, nível A. Fecundidade, C, variando até o nível B. Destrutividade, A, podendo variar até o nível C. Nível geral de periculosidade, A-, podendo variar até B+. Esses dados dos seres humanos são muito interessantes, né? Pois nessa tabela provavelmente estão considerados humanos normais, ou seja, não há usuários de NEM. Um humano normal tem um nível geral de periculosidade, o C, enquanto que um estado, em resumo, uma grande quantidade de humanos, varia entre A- e B+, que não são níveis ruins. Agora coloque na equação humanos podendo usar NEM. Para onde que esse nível de periculosidade não iria, galera? Será que o verdadeiro perigo não são os seres humanos? Bom, isso eu não sei, mas eu deixo para vocês colocarem aí nos comentários. O lado obscuro do quarto príncipe de Kakin revelado? Traidores dentro da associação de caçadores. Beyond possui aliados? Quem ou quais seriam essas pessoas? A incrível habilidade NEM de Jim Freaks finalmente revelada? Tudo isso e muito mais no episódio da semana que vem do Recapitulando. Marca na sua agenda que esse quadro está acontecendo sempre aos sábados. Não esqueça do like e da sua inscrição. Te aguardo em um próximo vídeo aqui no Mundo dos Caçadores. Fui!